Abra a tua Bíblia no Salmo 25. Salmo 25, versículos 12, 13 e 14. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Fala comigo assim: Deus, muda a minha história, Senhor. Fala comigo nessa noite. Faz algo que eu nunca provei na minha vida, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Esses 3 versículos, eles são autoexplicativos. Não haveria nem necessidade de pregar. É só olhar ali e você ver exatamente o que Davi está falando objetivamente conosco. Mas dá para a gente falar um pouquinho? Deus é um Deus sério. Ainda que Deus seja bem-humorado, ainda que Deus seja amoroso, ainda que Deus seja misericordioso, gracioso, compassivo, Deus é sério. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira. E Deus ama aquele que o leva a sério. Quantos aqui de fato temem a Deus e levam a Deus a sério? O relacionamento com Ele tem que ser valorizado, não é? Eu valorizo o meu relacionamento com a minha esposa. Eu valorizo o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha família, com os meus pais. Eu valorizo o meu relacionamento com os meus discípulos. Vale muito a minha relação com eles. Mas às vezes nós não conseguimos transportar isso para o nosso relacionamento com Deus. E a gente fala que teme a Deus, mas na nossa caminhada parece que fica meio claro que a gente leva a Deus assim meio a brincadeira. E nós não levamos assim a Deus tão a sério. Levar a Deus a sério é a melhor tradução para o temer que está aqui. É dar atenção ao Senhor, é dar a Ele o valor devido, fazer com que de fato Ele seja o primeiro em minha vida. Amém? Um dos primeiros corinhos que eu aprendi na igreja é esse: quero que tu sejas primeiro em minha vida. Eu quero que tu sejas o primeiro em minha vida. Semana passada eu falei aqui sobre dar espaço para Deus. Isso tocou na vida de alguns discípulos que depois me deram feedback. Porque nós temos uma tendência a querer dominar a nossa própria vida, ao invés de deixar que Deus nos domine e que Deus nos governe. Davi fala aqui nesses 3 versículos os bons resultados na vida daquele que teme a Deus. Eu vou ver com vocês aqui 5 bons resultados. Isso vai ser muito rápido. E depois nós vamos fazer um fechamento aqui, somente com aqueles que querem de fato levar Deus a sério e querem que Deus faça toda a diferença na vida deles. Amém? Amém. Combinado? Em primeiro lugar, versículo 12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, o que acontece com ele? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quantos aqui precisam de instrução? Muitas pessoas me pedem: pastor, ora aí porque eu preciso de direção. Não vejo nenhum problema com essa oração. Pode pedir, a gente ora, não há problema nenhum. Mas há uma promessa, e essa é uma promessa. Se você levar Deus a sério, não vai faltar direção de Deus para a sua vida. Ele vai te instruir no caminho que você deve andar. O caminho que você deve andar. O caminho que você deve escolher. O que diz o texto, gente? Escolher. Ou seja, você sempre terá opções diante de você. Esse é o grande problema. Se nós tivéssemos apenas uma opção visível, não tem outra por aqui. Mas ele diz que há uma escolha a ser feita. E nisso, primeiro, Satanás pode nos ludibriar.
fazer uma escolha quando esteve no deserto. Qual era a escolha? Eu faço com que essas pedras se tornem pães e como agora, mato essa fome, ou continuo com fome, mas permaneço na orientação que recebi do meu pai. Ele escolheu, e escolheu certo, diga graças a Deus. Quantas vezes nós escolhemos errar? Porque o diabo pode nos ludibriar, nos iludir. Uma má escolha pode acabar com a vida da gente. Pode ou não pode, meu irmão? Pode ou não pode, Luiz? Acaba ou não acaba? Semana passada Deus livrou a Luísio da morte. Livrou sua esposa de ficar viúva precocemente, de deixar a Radassa órfã e de cravar uma espada no meu coração. Porque um discípulo que levei a Jerusalém, e se não tivesse ouvido a voz do Espírito que veio através da sua esposa, ele entraria num carro com um amigo para fazer negócios. E quando ele disse para esse amigo que ele não iria mais, esse amigo disse assim: você não vai, mas eu vou, e vou com a minha esposa, vou com a minha família. Na volta desta viagem, esse rapaz bateu o carro, morreu ele, morreu a esposa, e eu não sei como está a criança. Sobreviveu a criança? Tetraplégica a criança. Isso era para ele, meu irmão, uma armadilha do inferno contra esta igreja. Ele teve que fazer uma escolha em ficar, agradar a sua esposa, que não sentia paz naquela viagem, e sensibilizada pelo Espírito disse: não vá. Ou ele poderia dizer para ela: não vou perder essa oportunidade, e vou. Mas louvado seja Deus, que Ele escolheu certo. Tem algum crente aqui nessa noite? Eu vi a foto do carro que saiu no jornal, que coisa absurda aqui. Quando ele me comunicou isso, eu falei: Jesus, num ano duro, como tem sido esse ano, um ano de desafios, porque evidentemente nós escolhemos esse caminho de pagar esse preço para a vitória que queremos. Portanto, graças a Deus, porque Deus tem nos sustentado. Eu falei: eu levo um filho para Jerusalém, e esse filho volta e morre precocemente. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia. Amém. Mas eu entendi que uma escolha foi posta diante dele, e graças a Deus pela escolha. Quem teme a Deus, escolhe certo. Fala para o teu irmão: quem teme a Deus, escolhe certo. A vida é feita de escolhas. Nós somos submetidos a escolhas todos os dias. Você pode acordar pela manhã e falar assim: pai, esse sapato é bonitaço, vou trabalhar com ele. E durante o dia inteiro você fica assim: mas que desgraça, eu fui escolher esse sapato para vir trabalhar hoje. Até o sapato que você tem lá, tem gente que não tem nem como escolher sapato, porque ou vai tu ou tu mesmo, porque não tem. Mas são escolhas, às vezes escolhas mínimas, escolhas que a gente nem observa. A escolha de ver uma sinaleira ficar amarela e você assim: vou parar. Ou você: não, vou pegar ela. Pum. E nisso pode não dar em nada, e pode dar uma peixada naquela. A gente vive escolhendo. E aí, quando a gente faz uma má escolha, a gente vai levar isso às vezes para o resto da vida. O inimigo está aí exatamente para interferir nas nossas escolhas, para nos iludir. Segundo, o nosso coração é terrível, porque o nosso coração também pode nos enganar. E às vezes a gente escolhe pela cobiça, porque a gente vê vantagem. Eu digo: pai, mas você está de barbada. Mas a gente é iludido pelo próprio coração. Lembra aquele carinha do dedal, que bota o dedal ali, ficou com aquela coisinha, tipo, pá. E o cara: pô, mas tá barbada, eu vou ganhar 100 fácil aqui. Na hora que olha, mas cadê a bolinha? A gente é iludido assim pelo próprio coração. Mas
Diz Davi, e eu creio na palavra que Deus colocou no coração do seu servo e nos deixou como legado, que o homem que teme ao Senhor será instruído no caminho que deve escolher. Tema a Deus, e você vai escolher certo sempre, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o versículo 3 diz assim: na prosperidade repousará a sua alma. Você consegue ficar quieto quando você vê um negócio desse? Na prosperidade repousará a sua alma. Glória a Deus. Na prosperidade repousará a sua alma. Se você está aflito, se você está com seu coração apertado, se você está aí passando por um aperto financeiro, diz: Deus, eu temo o Senhor, eu te levo a sério. Está escrito na tua palavra que haveria repouso para mim. Nessa noite Deus vai te dar repouso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Esse repouso diz que a prosperidade é um repouso para a gente. É ou não é? Quem está endividado, que não sabe como pagar as contas, meu irmão, chega à noite, vai deitar e lembra sempre delas. Como é que eu vou resolver isso? Pai, me ajuda. Ele fica sempre em aflição. Mas aqui está, fala de prosperidade. Prosperidade é suprimento. Você, por temer a Deus, por levá-lo a sério, você será suprido em todas as tuas necessidades. Se há alguma necessidade material na sua vida nessa noite, lembra o teu Deus. Diga: Deus, eu tenho andado na tua presença de forma correta. Eu sou uma pessoa que te teme, que te leva a sério, e há uma promessa apontada na minha direção. Senhor, eu não quero que meu coração fique assim mais apertado, aflito, angustiado, porque tenho necessidades e não sei como que eu vou suprir essas necessidades, pois eu reivindico agora, Senhor, o que está escrito no Salmo 25, no verso 13, ali está escrito: na prosperidade repousará a sua alma. E eu quero repouso para a minha alma, Senhor. Eu quero tranquilidade para a minha alma. Portanto, angústias, aflições, medo da escassez, tudo isso vai cair por terra diante daquele que teme ao Senhor. Anda no caminho dele, meu irmão. Ame a Deus. Leve Deus a sério. Não bota um pé no barco e depois bota outro lá. Isso não é levar Deus a sério. Isso aqui é promessa para quem está afim. Isso aqui não é promessa para aventureiro. Existem promessas para aventureiro. A Bíblia, Deus é tão bom que existem promessas para aventureiro. Mas aqui é promessa para gente séria. Aqui é para gente séria, está aqui. Te fala: Senhor, eu quero essa graça sobre a minha vida. Em terceiro lugar, no versículo 13 também a Bíblia diz: e a sua descendência herdará a terra. Amém. Tem gente que não se preocupa com a sua descendência. Tem gente que não se preocupa com seus filhos. Tem gente que é inconsequente. Eu vou dizer, os agentes mais transformadores da minha vida e da vida de minha esposa foram os nossos filhos. Quanta coisa mudou na nossa vida, quanta maluquice existia no nosso coração. Mas a paternidade, ela nos transformou. O medo de que alguma coisa viesse sobre a nossa casa. Mas tem gente que até mesmo não está nem aí com o filho. Quando nós olhamos para esse verso, e ele diz que os filhos, a descendência herdará a terra, há aqui algo subentendido, mas não muito difícil da gente entender. A Bíblia diz: a sua descendência herdará a terra. O que é herdar, querido? O que é herdar? Receber a herança. Receber herança. Herança de quem? Deus. De alguém. Quando a Bíblia, quando Davi diz: a sua descendência herdará a terra, Davi está dizendo também
que aquele que teme ao Senhor vai conquistar a terra. Porque como que os nossos filhos poderão receber uma herança, sem que antes isso não tenha sido nosso? Portanto, ainda que você seja da geração ovelha, ainda que você seja da Maranata, ainda que você seja da terra fértil, da Leão de Judá, da Aliança Fiel, da Rio de Vida, da tribo de Gade, no fundo, Deus vai fazer de você um conquistador. Deus vai fazer de você um conquistador. Quantos aqui querem ser? Quantos conquistadores eu tenho aqui nessa noite? Virou uma marca da igreja. Conquistadores. Porque, meu irmão, para você poder deixar herança, você tem que conquistar antes. E a Bíblia está dizendo que os teus filhos não vão mendigar. Os teus filhos não terão falta de nada. Os teus filhos serão abençoados. Os teus filhos serão prósperos. Os teus filhos conquistarão, herdarão a terra, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque você foi primeiro e você conquistou a terra. Portanto, você é um conquistador. Você vai conquistar a terra porque você tem a Deus. E essa terra não vai se perder quando você for embora dessa terra. Pelo contrário, passará para os teus filhos. Os teus filhos terão um legado do Espírito na vida. Os teus filhos serão maiores até do que você mesmo, porque você vai deixar uma base sólida para eles. Portanto, construa, e você não pode construir fora do temor de Deus. É temendo a Deus que você vai fazer com que os teus filhos tenham herança. Você recebe isso. Dê um forte aplauso para Deus. Aleluia. Versículo número 14, em quarto lugar. Diz ali: a intimidade do Senhor é para quem? Se a gente não leva Deus a sério, a gente nunca vai conhecer a intimidade do Senhor. Você pode até sentir às vezes a presença do Senhor, mas os segredos, as revelações, o socorro sempre presente, o sentimento de que a gente não está abandonado, a intimidade de você ouvir coisas novas do Pai, isso é só para quem leva Deus a sério, é só para quem teme de fato a Deus. Aqui há uma promessa de que aquele que teme a Deus vai crescer espiritualmente. Esse é o quarto ponto. Veja que é crescer. E esse é um crescimento que não tem limite. Alguns dizem que estacionaram, pois eu aprendi em Jeremias que ninguém estaciona na fé. A fé é um caminho em que você sempre estará em movimento. Ou você estará avançando, ou você estará regredindo. Ou você vai em direção à intimidade, ou você retrocede e perde aquilo que inclusive você já conquistou. E é o levar Deus a sério, reconhecê-lo em todos os teus caminhos, em todas as circunstâncias da vida, em dar a primazia a Ele, em fazer com que de fato Ele seja o governador da vida da gente, é que faz com que a gente avance espiritualmente, crescendo na intimidade do Senhor. Por que as pessoas se afastam de Deus? Elas se afastam de Deus porque perdem o temor, somente por isso. A coisa mais triste é você conversar com um desviado que se torna um descarado. Porque tem gente que se desvia e se torna um descarado, nos afronta, fazem na nossa frente as coisas indecentes, debocham da nossa própria fé. Uma fé que um dia ele professou. Mas o que faz com que ele entre por esse caminho? A falta do temor. De você chegar e falar assim: eu não vou pecar, porque eu temo a Deus. Eu não vou fazer essa coisa aqui, porque eu sei que isso é errado, no fundo é errado.
Eu sei que Ele é amoroso, eu sei que Ele é misericordioso, mas eu não vou machucar o coração do meu Pai. Quando a gente procede dessa forma, às vezes temos que fazer o nosso corpo chorar para dizer não do pecado, porque lamentavelmente tem gente que basta o pecado e fala assim: oi, está lembrado de mim? E vai. Não faz a mínima força, e vai. Vive segundo as suas próprias concupiscências, segundo as potestades que atuam nos ares, como diz Paulo em Efésios 2. Mas quando nós nos esforçamos, assim, não quero isso na minha vida mais. E você começa a chorar diante de Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não posso fazer mais isso, Senhor. Quando você vai para a presença de Deus, mergulha ali, e mesmo sem sentir a presença dEle, mas começa a confessar as suas fraquezas como ser humano, você estará levando Deus a sério, e Ele vai manifestar a intimidade dEle, porque da mesma forma que a falta de temor afasta o homem de Deus, o temor aproxima o homem de Deus. A falta do temor te afasta, mas quando você teme, você se aproxima do Senhor. Portanto, leve Deus a sério. Tema ao Senhor. Aprenda a dizer não para você mesmo e não para o pecado. E você vai descobrir um Deus que você ainda não conhece. Você vai descobrir um Senhor que você ainda não conhece. Ele vai levar você para a intimidade. Quantos aqui conhecem um homem chamado apóstolo Laerte? Levanta a mão para saber. Quantos aqui já sentaram à mesa comigo e comeram lá na minha casa? Quantos? Olha como é que eu reduziu. É disso que eu estou falando, meu irmão. Você pode falar que conhece a Deus sem nunca ter entrado na intimidade dele. Deus, eu sei que Deus existe. Mas nós estamos falando aqui de intimidade. De intimidade. Nós estamos falando de algo muito mais profundo do que simplesmente um socorro ali ou outro acolá, mas de uma vida que salta dessa para a vida eterna. Em quinto e último lugar, versículo número 14 diz, na segunda parte: aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem pessoas que conhecem a bênção de Deus, mas não conhecem a aliança do Senhor. Na aliança de Deus está toda a plenitude de bênção. Tem pessoas que conhecem alguma coisa da bênção, mas não a plenitude. Muitos conhecem o socorro de Deus, conhecem um apoio, uma intervenção divina, mas não sabem o que é a aliança, nem o valor da aliança, nem os benefícios que demandam dessa aliança. Há um exemplo claro na Bíblia, em Mateus 15, do 21 até o 28, não precisa abrir, conta a história rápida para você. Um dia uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, ela vai atrás de Jesus e começa a gritar, pedindo que ele tivesse misericórdia dela, falando que a filha dela estava terrivelmente endemoniada e que ele fosse libertar a sua filha. E Jesus não deu atenção a ela, e ela aumentou a sua voz, fez um escarcéu, e os discípulos falaram: mestre, despeça logo essa mulher que ela está importunando. Aí Jesus volta para ela e diz assim: o que você quer que eu faça? Ela fala assim: por favor, vem, a minha filha, minha única filha, minha filhinha, ela está terrivelmente endemoniada. Jesus olha para ela assim: eu não posso tirar o pão dos filhos, o pão daqueles com quem o pai tem aliança, e dá para os cachorrinhos. Mas ela se humilha e diz assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem da mesa.
E Jesus, vendo a palavra dessa mulher, vendo a fé que ela tinha, Jesus liberta a sua filha. Pode ir que a tua filha já está liberta. Mas fica muito claro, meu irmão, o que é o povo da aliança e que é um povo que, sei lá, vai depender da boa vontade de Deus. O apóstolo Wagner sabe que eu estou passando por um momento difícil, e na sexta-feira ele me ligou e falou assim: Laerte, de manhã, eu falei assim, amanhã eu vou estar na tua casa. Oh, que legal, vai estar por aqui? Eu falei, não. Mas, o que vem fazer aqui? Vou aí exclusivamente para passar o dia com você, para orar e para te fortalecer nesse momento de desafio da sua vida. Eu falei assim, puxa, muito obrigado, eu sinto extremamente honrado. Ele disse, é assim que a gente faz com quem a gente tem aliança. Acho pouco provável, queridos, que ele saísse da casa dele e fosse à casa de qualquer um de vocês, só para fazer isso que ele fez comigo. Mas aquele em que nós temos a intimidade da aliança, esse vai conhecer o valor da aliança. Vocês provam disso em outras escalas, e eu provo disso também com vocês, tem muitos aqui. Mas ele diz aqui que aquele que teme, ele dará a conhecer, ou seja, tem muita coisa que a gente não conhece, mas que está por ser revelado na nossa vida. Pessoas podem ser abençoadas por Deus sem conhecer a aliança, mas os que levam Deus a sério, aqueles que amam a Deus e o temem, esses conhecerão todos os benefícios da aliança. Nenhum dos benefícios da aliança deixará de ser revelado a você. Você será muito mais do que socorrido. Jesus morreu por uma aliança. Essa é a nova aliança no meu sangue. Jesus morre para celebrar uma aliança. A gente ajuda segundo as possibilidades aqueles que precisam. Eu tenho um coração amoroso e eu procuro ajudar aqueles que precisam de acordo com as minhas possibilidades. Mas, gente, que a gente tem aliança, a gente dá a própria vida por ela. É completamente diferente. Você descobre o valor da aliança somente quando você tem Deus. Por isso um monte de gente que fala que tem aliança vai embora, porque na verdade nunca entrou na plenitude da bênção, na plenitude do conhecimento do que de fato é uma aliança. Resumindo, para a gente terminar, sobretudo nós temos que amar a Deus, temos que levá-lo a sério, temos que buscar a intimidade, porque a promessa de Deus para a vida da gente, e nos encher da sua presença, nos encher da sua presença. As abas de suas vestes enchiam o templo. Você precisa ser cheio do poder de Deus, de chegar para Ele e falar assim, Deus, eu quero romper o pecado, eu quero romper, ó Deus, com os meus erros, com as minhas falhas. Eu quero a tua vida em minha vida. Você quer isso? Amém. Sabe que lá em Mateus, no capítulo 12, do verso 43 ao 45, não precisa abrir. Ali, versos chocantes. Eu vou ler para você. Ali diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa.
E o que Jesus estava dizendo, e fica a analogia aqui muito fácil da gente entender. Qual era o estado da casa quando os demônios voltaram? A casa estava vazia. O que mais? Varrida e ornamentada. Vamos lá. Vazia, varrida e ornamentada. A maioria das pessoas nos dias de hoje chegam diante do Senhor com a casa imunda, suja. Jesus entra dentro daquela casa bagunçada e ela está ocupada por demônios. E ele toma a primeira providência, arranca os demônios de lá. Aí a casa fica vazia. Aí Jesus faz um trabalho, gente. Que baita trabalho. Um trabalho que muitos chamam de um trabalho brilhante. Jesus começa a fazer faxina naquela casa. Ele começa a varrer a casa. Ele começa a varrer a casa. Limpa a casa, está imunda. Limpa. Depois que a casa é limpa, ele pega, começa a colocar as suas coisas no devido lugar, decora a casa. Tá, a herança aí da minha esposa. Decora a casa, ornamenta a casa. E a casa fica varrida. A casa fica ornamentada. Tem gente que vem para a igreja e depois, que é exatamente isso. Eu quero que Jesus varra a minha casa. Eu quero que Ele ornamente a minha casa. Aí Jesus, calmamente, termina o seu trabalho e sai. Sai e fica esperando o quê? Que essa pessoa o traga para dentro, para que ele possa preencher essa casa. Se você chegou no Evangelho com a tua casa suja e Jesus limpou a sua casa, se você chegou com a sua casa bagunçada e Jesus colocou tudo no seu devido lugar, família, casamento arrebentado, ele vai, bota tudo no seu lugar, organiza a família, os filhos, a casa fica linda, fica bonita, e você diz, poxa, que beleza, hoje eu tenho uma casa limpa e tenho uma casa ornamentada. Porém, uma casa limpa e ornamentada não se sustenta por muito tempo. E por isso muitas pessoas, depois de terem casa varrida e ornamentada, se veem em situação pior ainda. Porque tem uma coisa que Jesus só faz quando a gente busca: encher a nossa casa. Mas se a gente não enche a nossa casa, o nosso templo com a presença dele, você pode ter certeza que tem um intruso que não precisa de convite, e quando vem, vem de banco. Não vem sozinho. Para que você possa provar nessa noite o que eu estou falando, eu quero fazer um convite. Quantos aqui querem encher o templo com a presença do Senhor? Amém. Não deixar nenhum espaço para o inferno. De chegar diante dele e falar: obrigado, Senhor, porque a minha casa está varrida. Obrigado, Senhor, porque a minha casa está ornamentada. Mas, Senhor, eu quero a minha casa cheia da tua glória. Eu quero teu Espírito dentro de mim. Porque não me basta, Senhor, uma casa varrida e ornamentada. Eu quero uma casa cheia da tua glória. Amém. Tem alguém que quer isso? Agora se fica na presença de Deus. E numa atitude que você realmente quer, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. E você vai berrar por Deus nessa noite. Você que não é batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu quero os pastores aqui em cima comigo, pastores todos aqui, pastores e pastoras, pastores e pastoras, venham aqui. Aleluia, glória a Deus. Foi Deus, obrigado, minha casa estava uma bagunça só, uma sujeira só, mas eu quero mais a tua glória. Se você chegar para mim e disser assim:
Pastorzinho querido, graças a Deus, Jesus está aqui dentro, eu tenho enchido do Espírito. Hoje é dia de uma porção dobrada na sua vida. Todos nós, pega o óleo para mim lá, meu amor, faz favor. Todos nós, queridos, para quem não sabe, nós somos uma igreja pentecostal. Falar em línguas é um direito teu. Ser batizado no Espírito Santo é um direito teu. O calor do Espírito vai vir sobre a sua vida. O poder de Deus virá sobre você. Mas a Bíblia diz que você tem que abrir a sua boca. E você vai começar a falar em outras línguas. Nesta noite, Deus vai te encher com a glória dEle. Deus vai te levar a um novo nível de intimidade. Aleluia!